Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Legado Feminino, Histórias e Inspirações, o podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora 2025. Nosso objetivo é inspirar, conectar e fortalecer mulheres que estão fazendo a diferença em nossa sociedade e no mundo dos negócios. Eu sou a Lud da Mata, fundadora da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, e hoje temos uma convidada super especial e super talentosa, ela, Lilian Padilha. Apaixonada por transformar a vida de seus clientes com atendimento humanizado e pelo prazer de compartilhar o seu conhecimento em pós-graduações e mentorias, Lilian é muito grata pela família, pelos alunos e pelo dom de fazer a diferença. Com o tema Ciência e Coração, Lilian Padilha transforma beleza em bem-estar, inspirando cuidado e conhecimento com paixão. E a nossa convidada de hoje tem uma biografia super especial. Ela que é muito família e vocês vão conhecer um pouquinho agora. Lilian Padilha é biomédica esteta, é especialista em estética avançada, casada, mãe do Miguel e da Maria e CEO da sua própria vida. Com mais de 10 anos de experiência em laboratórios, atua na estética desde 2017, unindo ciência e cuidado. Desde 2020, é docente, pois para ela, ensinar é aprender 2 vezes. Com vocês, seja muito bem-vinda a nossa convidada de hoje, doutora Lilian Padilha, ao podcast da Rede 2025. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito, muito feliz de poder participar de um evento como esse, porque para mim é um evento. E é um registro, né, doutora, muito importante, né, para nós da rede, já que estamos construindo a nossa história há tanto tempo, né? Ah, com certeza. Para mim, é uma forma da gente aparecer durante a sociedade, perante a sociedade, de uma forma que a gente mostra a nossa força, né? Durante tanto tempo a gente nunca pôde mostrar nada, então por isso que eu falo que é um evento, né? Você mostrar a sua força, aquilo que você pode fazer, aquilo que você consegue e de uma forma tão especial. Show! É isso, é para isso que nós estamos aqui hoje. A gente vai conhecer um pouco mais da Lilian Padilha. Lilian, conta pra gente, né? Você que é tão dedicada ao seu negócio, que teve tantos desafios, como é que a beleza entrou na sua vida? Conta pra gente essa formação sua lá atrás. Você falou, não, eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Ou aconteceu acidentalmente. Meu pai era, ou minha mãe já era formada, alguém da família. A gente quer saber o porquê você entrou para essa área e quantos anos você tinha. Certo. Na verdade, na minha família, na época que eu me graduei como biomédica, tínhamos poucas pessoas graduadas. Então, eu entrei para biomedicina, trabalhei em laboratório, era algo que eu gostava muito. Só que no decorrer do caminho, né, eu me casei. E quando eu optei por ter filhos, eu não queria mais viver os desafios do laboratório. Né, um ambiente pesado, de muita propensão para contaminação. E a minha prima farmacêutica foi quem me apresentou a estética. Eu não sabia que eu tinha essa possibilidade de pós-graduação. E ela, cansada da drogaria, me convidou. Lilian, vamos fazer uma pós-graduação na área da estética para a gente começar a trabalhar por conta própria? Que fantástico! Como eu já queria sair do laboratório, meio sem saber o que seria, eu fui. Simples assim. E aí, durante você fazendo a pós, você continuou no laboratório? Não. Primeiro eu saí do laboratório e depois eu iniciei. Quando eu saí do laboratório, eu usei os recursos financeiros que eu tinha para poder fazer a minha pós-graduação. Tá vendo? Estão vendo? As pessoas acham que é tudo muito fácil, que tem alguém patrocinando. Ah, bem capaz, eu já era casada. Que tem alguém, que tá alguém ali por trás, deixando a empreendedora tranquila, que ela não tem que fazer renúncia de nada. E olha, com o dinheiro do meu da acerto, rescisão, isso. Ela pagou a pós-graduação em estética. Exato. E a biomedicina, você entrou na faculdade com quantos anos, Lili? Então, de biomedicina, eu já tinha 23 anos.
Quando eu entrei, mais ou menos isso, um pouquinho antes, talvez. E você escolheu biomedicina? Foi. Uma escolha sua? Foi uma escolha por consequência. Porque, na verdade, eu sempre quis fazer medicina. Tentei durante 4 anos e não consegui. Mas hoje, eu agradeço por não ter conseguido. Por quê? Porque pelo ritmo que eu tenho de vida, eu viveria dentro de um hospital. Eu não sairia de lá. Eu não teria a minha família do jeito que eu tenho hoje. Eu não teria tempo para as pessoas do jeito que eu gosto de ter. Então, hoje eu agradeço por não ter conhecido, não ter conseguido. E, na verdade, querendo ou não, com tudo que eu faço, com tudo que eu estudo, a gente não deixa de ser um pouquinho médico. Porque a gente entende de exames, entende de funcionamento do corpo, eu entendo dos procedimentos que eu faço, aquilo que dá certo, o que dá errado, o que pode acontecer e como desfazer. Então, querendo ou não, eu me considero um pouquinho à frente. E aí, hoje você vê que se estivesse praticando a agenda da médica, teria muito menos tempo e flexibilidade do que você imaginava, né? Porque você ia entrar, você ia falar, poxa, eu quero tempo, mas agora eu sou médica. Porque importante isso, né? Porque eu acho que nós que estamos fazendo um podcast sobre mulheres empreendedoras, a gente está falando muito sobre isso. Como que as mães têm conciliado, como que elas escolheram uma profissão baseada no tempo que elas queriam para com o filho, para com os filhos, para com o marido, dentro daquele núcleo que para ela era muito importante. Né? Porque são muitas decisões ali na adolescência, depois na vida adulta, né? Que a mulher tem muitos sonhos, muitos anseios, e ela precisa de tempo. Se ela fosse CLT, ela também teria o dia todo ocupado. E aí hoje você vê que você consegue administrar a sua agenda muito mais do que se fosse médica. Sim, é porque, na verdade, quando a gente fala assim, eu sou empreendedora, o que dá a entender? Que parece que eu tenho tempo livre, que eu posso fazer o que eu quero, que é tudo mais simples. E, na verdade, não. Você ser empreendedora é você trabalhar muito mais do que ser CLT. Só que a questão tudo depende de mim. Então, se eu trabalho muito, eu tenho um bom retorno. Se eu trabalho pouco, talvez eu tenha um bom retorno também, porque a qualidade de vida está altamente ligada a isso. Então, para mim, o empreendedorismo ele veio forte, veio certo por causa disso. E eu, como médica, eu tenho certeza, com a vontade que eu tenho de ajudar as pessoas, eu não sairia da área médica, eu não sairia do ambiente hospitalar, porque com certeza eu seria uma intensivista, porque eu gosto dessa agitação. Então, eu não sairia de lá. E aí, a minha família ia ficar onde? Não ia ter família? Não. Né? Não ia, com certeza. Ou senão, workaholic, né? Aquela onde todo mundo dentro de casa sente a falta da mãe. Né? Exatamente, eu ia ser ausente, assim, em vários instantes. Então, tá vendo como essas coisas acontecem, né? Essas influências, né? Não foi médica, se tornou biomédica, hoje tem plena consciência. É muito importante a mulher ir caminhando e tendo consciência. Sim. Acho que um diferencial nosso, que arrisca, que busca, que acredita, que aposta, que investe, é que a gente tem consciência, não é, Lília? Você estava falando, a mulher empreendedora, né? Ela tem mais consciência, né, desse universo todo, né? Na verdade, eu acho que o empreendedorismo, o que ele faz com a gente? Ele antecipa nosso amadurecimento. Porque são muitas coisas para você tomar conta ao mesmo tempo. Então, não é só ir e fazer. É o antes, o durante e o depois. Então, você tem que administrar muitas coisas. Mulher, no normal, consegue fazer isso. Só que, como empreendedor, é um pouco mais desafiador. Porque, querendo ou não, ninguém começa com todo mundo ajudando. Ninguém começa com milhões de profissionais te apoiando de um lado e do outro. Todos os recursos financeiros. Não tem como? Então, querendo ou não, você tem um amadurecimento precoce. Eu acho que isso acontece. E amplia muito a visão, né? Muito. Porque a questão dessa tomada de consciência. Muito. É isso que eu quero, é essa vida que eu quero, ou eu vou voltar para a CLT, ou eu nem vou sair da CLT. Só de pensar em empreender, eu já quero correr. E já tem outras que se arriscam, né? Sim. Que elas colocam na balança. Então, assim, a gente está trazendo questões que eu trouxe de todas as mulheres. Porque a escolha daquele curso, porque deu certo, certinho, todo o percurso,
ou algo aconteceu? Você caiu de acidente naquela universidade ou foi realmente um desejo seu próprio? Sim. Então, são tantas as situações e o bonito é isso. Para cada Sim. mulher, É de um jeito... foi um caminho, Sim, né? exatamente. E Lilian, me conta como que você, então, começa na estética? Porque aí você foi fazer a pós-graduação. Isso. Comecei minha pós-graduação sem saber exatamente o que seria, né? Sou de uma das primeiras turmas aqui do estado. Eu fiz parte da 4ª turma. E lá só haviam biomédicos e farmacêuticos. Não é como hoje que vários profissionais da área da saúde podem exercer a estética. Comecei a descobrir que eu precisaria saber muitas coisas da área médica. E foi isso que me encantou. Não foi a questão da beleza em si, porque o externo, para mim, nunca foi o principal. Eu não entrei com essa finalidade e muito menos com a intenção do financeiro, porque todo mundo vê a estética como algo muito engrandecedor financeiramente. Sim. E por trás não é exatamente dessa forma que acontece. Então, entrei, fiz 2 anos. Eu sou de uma época que a pós-graduação eram 2 anos corridos, todo mês. No meio do caminho, engravidei, eu tive meu primeiro filho. Eu finalizei a minha pós ainda em recuperação do pós-parto. E só que quando eu terminei a pós-graduação, eu optei por passar 1 ano em estudos. Eu resolvi fazer cursos extras rápidos para poder entender realmente o que seria a prática da estética. E como ele estava pequenininho, eu pude aproveitar o tempo com o meu primeiro filho. E só depois desse 1 ano é que vieram os atendimentos. Certo. E sempre passo a passo. Nunca foi de uma vez e não teve milagre no meio do caminho. Eu comecei locando uma sala metade do dia, 3 vezes na semana. Depois foi aumentando as pessoas e passando para a semana toda. E aí no prédio onde eu estava eram 2 salas e de repente as 2 salas se tornaram minhas. Então foi E assim... aí já todos os dias da semana. Exatamente. E se deixasse até sábado, domingo, feriado. Eu tinha que controlar isso para eu não me deixar dominar pelo trabalho. Porque no começo a gente se pega muito nesse caminho de querer deixar e vai aparecendo e você vai marcando e vai atendendo e as coisas vão acontecendo. Mas no começo foi isso. Durante 1 ano, até eu chegar a ter uma agenda completa, todos os dias da semana. Então, 1 ano de cursos práticos, depois Exato. 1 ano pra ali para o negócio caminhar, conquistar os clientes, sair de 3 vezes para semana. Isso. Para todos os dias na semana. Isso. Né? Exatamente. 2 anos já, né? Isso. 2 Fora anos. os 2 anos da pós. Exato. Tá vendo? 4 E vocês anos. querem ser empreendedoras de sucesso em 24 horas. Não Então, tem como. Né? Não tem como. É bom isso, porque se a gente for realmente contar aqui há quanto tempo, né, cada uma iniciou a sua jornada e a gente está deixando isso registrado, é muito importante. Sim. Né? Sim. E é interessante também porque tem pessoas que vão escolher um lado do empreendedorismo que vai ser mais rápido. Só que tem pessoas que vão escolher um caminho que vai ser um pouco mais demorado. Concordo. E às vezes você precisa parar e pensar se você está disposta a percorrer aquele caminho, independente se ele for rápido ou demorado. Certo. Porque tudo que é rápido ou demorado vai ter consequência. Certo. E nem sempre a gente está preparada para receber essas consequências. Uhum. Então é interessante assim, quando eu paro para ver as empreendedoras hoje, eu gosto muito de fazer esse comparativo sobre ser rápido, devagar e as várias áreas que nós temos para poder começar. Não é fácil, né, Lilian? Não é fácil. Se a gente for analisar mesmo, igual você tá falando aí agora, né? Não é, principalmente quando a gente é sozinha, né? E quando eu digo sozinha, é pelo seguinte, eu não tenho quem indica, eu não tenho pessoas influentes para poder me colocar em determinados locais, né? Eu não tinha recursos financeiros para as pessoas me levarem em tais locais, então é um pouquinho mais difícil, mas em contrapartida é muito bom. É muito bom, porque você sabe que foi um esforço seu. Hoje eu estou num lugar que eu tenho certeza que eu não precisei de ninguém para poder me empurrar ou para me colocar. Foi um mérito meu. Então isso é mais gostoso. É mais prazeroso da gente viver. Bem mais.
Então, tem ganhos, né, nessa jornada nossa que são internos, né? Sim. Que é você quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. Com certeza. Isso para mim não tem dinheiro que pague. Não tem mesmo. É muito bom, sabe? É a conquista. Eu acho que você ter o esforço e ser recompensada por ele é muito bom. É diferente, né? Eu acredito que seja diferente daquela pessoa que já teve tudo para chegar onde quis e de repente nem conseguiu permanecer, porque ela não sofreu um pouquinho no meio do caminho para poder valorizar e saber manter, porque no empreendedorismo eu acho que o difícil não é você crescer. Apesar das pessoas acharem isso, é você permanecer. Uhum. A gente manter aquilo que a gente conquista não é fácil. Uhum. Porque são muitas coisas envolvidas, né? Principalmente na vida da mulher, né, empreendedora. E como? E como que você, então, você já começou a atender motivada quando você falou assim, não, é estética. Você conseguiu perceber isso na pós-graduação? Vai ser estética? Consegui. Consegui porque por tudo que eu estudei e as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver nessa época, elas me incentivaram muito. Eu tive excelentes professores que souberam mostrar a realidade do que seria estética. Então, para mim, foi importante. Porque eu vim de uma época... Hoje, a estética ela é muito status. Nossa. É muito. E na minha época já não era... tem muito conteúdo, né? Sim. Muitos estudos. Sim. Muitos tá produtos, muito avançado, né? Tá muito avançado. Hoje, 2025. Na minha época, não. Na minha época, ali em 2016, que foi quando eu finalizei minha pós-graduação, era tudo muito vago. Ainda era algo a ser muito descoberto. E era um valor que nem todos tinham acesso. Exato. Na verdade, a estética tem quem diga que é para todo mundo. E, na verdade, não é. Eu falo que as pessoas, para elas se cuidarem, é claro, existem cuidados básicos e avançados. Só que isso não é para todo mundo. Tem que ser prioridade para quem quer se cuidar, né? E eu vim de uma época onde era muito restrito. Lá em 2015, 2016, quando eu comecei a pós-graduação, aí sim a gente poderia falar que era realmente restrito e exclusivo. Hoje não, hoje já está um pouco mais acessível, várias pessoas conseguem usufruir, mas assim mesmo ainda existem aquelas que precisam ter como prioridade para conseguir. Com certeza, né? Sim. Tá, mas lá na frente a gente vai ver o que você espera para a estética para os próximos anos, qual é um desejo do coração, né? Sim. Aliado ao seu trabalho, ao que você já entrega hoje, né? Sim. E eu quero saber de você, você que fala tanto de família, como que você, lá atrás, pensando como que eu vou conciliar trabalho e família, conseguiu, então, equilibrar trabalho e família, doutora Lília? Conta pra gente, porque isso é um desafio para mulher empreendedora, ou para empresária, ou para microempreendedora, aquela que só tem ela no negócio dela e se não for ela, não vai adiantar. Sim, é porque, na verdade, eu penso o seguinte, tudo é questão de prioridade. Você precisa saber exatamente o que você quer. Certo. Então, como eu sempre priorizei a família, eu nunca deixei o trabalho passar à frente. Mas antes de casar, você já tinha essa percepção? Já. Porque eu sempre quis que fosse assim. Você já pensava sobre Sim, isso? Eu sempre quis. Eu nunca quis o trabalho à frente da família. Antes de se casar? Sim, eu sempre fui uma criança que eu quis casar. Eu queria. Eu brincava de casamento. Então, eu queria casar e eu queria ter os meus filhos. E quando que você entendeu que o trabalho não ia ultrapassar a família pra você? Quando eu entrei na faculdade. Que eu entendi que o trabalhar, porque eu trabalhei antes da faculdade, mas eram trabalhos informais. Sim. Era aquilo que me dava uma rendazinha para fazer aquilo que eu gostava de fazer. Sim. Né? Eu não tive pais que me dessem aquele suporte financeiro. Né? Nós viemos de uma família financeiramente de uma classe baixa. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entendi que o trabalhar para alguém era algo complicado, principalmente na biomedicina. Laboratório, você tem horário para entrar, você não tem para sair.
A rotina de um laboratório é algo muito pesado. E no decorrer da faculdade eu fui entendendo isso. Gente, onde eu vim parar? Eu tô numa profissão que não vai me deixar ter família. Eu cheguei a pensar nisso. Eu cheguei a pensar nessa hipótese, mas eu pensei, não, mas tudo tem que ter um jeito. Não é possível que todo mundo que trabalha para alguém na área biomédica não vai ter tempo. Então, tem que ter. Então, eu procurei pensar dessa forma, porque eu não ia desistir no meio do caminho. Eu fui bolsista integral de uma das melhores universidades do estado. Eu não podia perder isso. Mas sua mente já estava pensando, como que eu vou conciliar família e trabalho? Na verdade, eu acho que inconscientemente eu já pensava assim, não é isso aqui que vai ser para sempre. Só que eu não tinha essa noção conscientemente. Mas eu já pensava nisso. Eu sempre pensei. Tanto que era aquele sufoco, fazer faculdade integral, porque o meu curso na época era integral, e eu ter que conciliar isso com os meus pais. Para mim já era um absurdo. Já era um desafio enorme. Muito. Porque eu queria ter a convivência com eles, eu queria ter minha vida social, mas a faculdade era o dia todo de segunda a sexta. Eu ficava assim, não, mas esse negócio não é pra mim. Não tá certo. Mas eu tenho que continuar. E aí eu continuei. E aí chegou lá na frente, quando eu fui pra estética, foi a chance que eu pensei, nossa, agora eu vou conseguir montar os meus horários. Eu vou conseguir estipular os meus dias. Só que no começo não são flores assim. A gente tem esse pensamento, mas não é assim que as coisas acontecem. Na prática. Exato. Então, eu precisei, no início, me esforçar um pouco, abdicar o meu tempo de convívio com o que eu gostava, com as pessoas que eu queria, para eu poder estruturar o meu negócio, porque eu praticamente comecei o meu negócio sem ter R$1 no bolso. Mas você entendeu que o empreendedorismo seria essa coisa, digamos assim, que te daria esse tempo? Sim. Como que você optou pelo negócio próprio, pelo empreendedorismo? Qual foi a virada de chave? Você falou assim, já sei, se eu tiver um negócio, que foi quando sua prima te convidou? Sim. Aí você despertou? Sim, eu despertei por quê? Porque mesmo sabendo que a empreendedora, eu já tinha essa consciência de que eu trabalharia mais, eu pensei, mas eu posso me dedicar muito durante um período do tempo para o meu trabalho, mas eu posso ter um outro período estipulado por mim para viver a minha vida. Mas e como que se daria isso? Porque se você vai trabalhar mais do que você trabalhava no laboratório, onde que estaria esse tempo para sua família? O que acontece? Quando eu falo que quando a gente trabalha para outra pessoa, você vai ali para realizar o sonho de outra pessoa. Certo. Então, o seu esforço, ele é condizente com aquilo que é cobrado. Certo. Ele não vai além disso. Agora, quando você trabalha para você, o seu esforço é para o seu sonho. E para o seu sonho, o seu esforço ele tem que ser máximo. Só que ele também não pode te adoecer, porque senão você não consegue continuar. Certo. Então, eu comecei a testar. Será que se eu trabalhar metade do dia com todas as minhas forças, eu vou conseguir chegar no resultado que eu quero, mesmo sendo só a metade do tempo? E aí eu comecei a fazer os meus testes. E aí você entende que quando você trabalha com o que você gosta e que o amor vem primeiro que o dinheiro, isso acontece. É natural. Porque as pessoas te procuram e elas te valorizam financeiramente por isso. Sem você precisar se esforçar tanto. Então, quando eu entendi isso, foi que eu entendi. O empreendedorismo, ele pode até me dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser em tempos determinados por mim. E foi o que aconteceu. Você nas rédeas, você como protagonista. Sim. Você decidindo como iria acontecer. Exato, porque quando eu me acomodava, eu parava. E quando eu me esforçava mais, eu continuava. Então, eu comecei a entender isso, foi no meio do caminho mesmo. Ninguém me ensinou sobre isso. Então, quando eu percebi que era eu e eu, ficou tudo mais fácil. Então, eu vou decidir se vou ficar meio período em casa, eu vou decidir se eu vou trabalhar mais, eu vou decidir se eu vou fazer uma campanha para fazer mais dinheiro. Sim. E aí, como que ficou essa questão
esse modelo de negócio na sua cabeça? Eu preciso faturar mais, eu tenho que trabalhar mais. Como que você conseguiu definir isso para você, Lilian? Sim, eu defini de acordo com o que eu vivi no primeiro ano. Uhum. Durante o primeiro ano, eu entendi quais eram os meses que eu teria um público maior, quais eram os meses que eu teria um público menor, porque nesses meses do público menor, eu poderia ter um descanso. Enquanto nos meses do público maior e de maior procura, eu iria me sacrificar um pouco mais, mas sabendo que era por um tempo determinado. Uhum. Então, na estética tem muito isso. A gente não trabalha 100% o tempo todo. As pessoas saem muito de férias, os clientes viajam muito. E aí, no primeiro ano, de janeiro a dezembro, eu consegui entender isso. Você monitorou, testou Exato. e foi observando e anotando. Exato, anotando tudo. Qual era o mês que tinha mais, feriado, eu podia atender, não poderia. O público que veio até mim é um público que viaja? É um público que trabalha CLT? Eu comecei a entender quem estava chegando até mim. E a partir daí eu entendi que eu teria descanso do jeito que eu queria. E o dinheiro? Você falou assim, não, então eu vou tirar dinheiro dos períodos melhores ou eu vou trabalhar mais? Não, eu teria... Você não mexeu no seu modelo? Não, eu não mexi. No seu modelo família em primeiro lugar, trabalho? Não mexi porque a minha prioridade era a família. Se eu visse que a estética não daria certo, eu estaria disposta a deixá-la. Então, o que eu pensei nesse primeiro ano? Quando eu recebo mais, eu atendo mais, eu preciso guardar para os meses que eu atendo menos e recebo menos. E é aí que a gente consegue montar caixa, estoque, fazer tudo o que precisa. Sem dor nenhuma? Nenhuma. Não preciso ganhar mais nos meses que o atendimento é fraco? Não. Você não se colocou isso? Não coloquei. Ganhar dinheiro muitão todos os dias, você não se colocou isso? Não coloquei porque é isso que adoece as pessoas. É justamente isso que faz as pessoas quebrarem. Quantas da minha época de pós-graduação começaram comigo e continuam até hoje? Todo gás? Não consegue. Uhum. Não consegue, porque ninguém consegue ser essa máquina de fazer dinheiro na estética. Ninguém consegue. O que é passado é que funciona dessa forma. Quanto mais você atende, mais você recebe, sim. Só que isso não é 12 meses por ano. Isso não existe para ninguém, gente. Isso é impossível. Não existe um local que você vá chegar que seja dessa forma, principalmente como é o meu caso, que sou só eu. Não tem como. Então é diferente. Nossa, você fez uma contabilidade boa. Sim. Gostei. Sim, mas é um modelo engraçado, que é um modelo que você decide. Não, gente, essa entrevista aqui hoje, ó, é pra uma mulher que ela decide se ela vai pra direita ou pra esquerda. Aqui é difícil, hein? Aqui sabe muito bem o que fazer. E vai descobrindo ao longo do tempo. Isso é que é legal, né, doutora Lilian? Sim. O descobrir no meio do caminho é o que faz a gente amadurecer. É por isso que eu falo que o empreendedorismo não é para todo mundo. Porque hoje, o que se pensa de uma mulher? Mulher é consumista. Mulher, ela não tem freios para gastar com determinadas coisas que pela sociedade é visto como fútil. E você ter esse controle não é fácil, porque a sociedade te impõe esse consumismo o tempo todo. E na estética, querendo ou não, nós temos alguns períodos do ano que realmente a gente trabalha e ganha dinheiro. Só que você tem que entender que você precisa fazer esse dinheiro trabalhar para você. Não é na proporção que você ganha que você tem que gastar. Porque senão como é que vai ser lá na frente? E se você adoecer? Eu passei pela experiência de ter um parto recentemente. A minha filha não tem 2 anos ainda. E aí eu vou sair da sala de parto e vou voltar a trabalhar? Então eu preciso ter um descanso, porque eu não tive ninguém para me substituir. E quando hoje você pensa, preciso fazer mais dinheiro dentro da estética com o mesmo horário de trabalho que eu tenho hoje, porque não quero mudar nada. Tô hiper mega satisfeita com a agenda que eu montei, mas pretendo fazer algo mais. Você mexe nessa programação? Não mexo. O que eu faço? Eu sempre procuro fazer com que as minhas
clientes entendam o que é o valor do meu trabalho. Certo. Então, eu tenho períodos do ano que eu cobro X valor. E tem alguns períodos que esse valor vai ser 2x ou vai ser X dividido por 2. Isso depende daquilo que é a minha necessidade do momento. Então, eu tenho clientes que me acompanham há 8 anos de estética. Porque tem 8 anos de atendimento e são 8 anos as mesmas clientes. São elas que me trazem as pessoas do convívio delas. Então, elas já sabem que, de repente, mês que vem, eu vou resolver fazer todos os meus procedimentos valendo 2x. E elas vão me pagar porque elas conhecem o trabalho que eu faço. Assim como tem meses, igual o mês de novembro, que eu sempre chego e falo, todo mundo faz Black Friday. Será que eu vou fazer? Não. As minhas clientes, que são minhas clientes, elas vão pagar X dividido por 2. E é isso. É de acordo com a minha disponibilidade. Gente do céu, nós estamos tendo uma aula aqui, né? Não sei falar que nome que é isso. Empreendedorismo feminino ultra mega direcionado para aquilo que ela quer. Eu acho que o tema dessa entrevista é esse. Mas é o fato. Não é o mercado, gente. Não foi o marido que determinou. Não foi o pai, não foi a mãe. Ela não esperou de ninguém. Ela pegou o acerto do laboratório e foi pagar a pós-graduação dela. Ela que definiu que ela sempre quis casar e que o casamento ia estar em primeiro lugar. Gente, olha que entrevista incrível. É diferente, né? Porque tudo que a gente vê hoje aí fora é muito contrário a tudo isso. E talvez por isso as pessoas se percam tanto. Porque a mulher já é indecisa por natureza. E aí, se ela não tem um foco, ela não sabe exatamente o que ela quer e para onde ela vai, ela se perde muito fácil. Muito fácil. Só que, graças a Deus, para mim foi bem diferente. Era só eu, Lud, eu não tinha como fazer diferente. Entendi. O sucesso você teve que decidir já sozinha desde lá atrás. Sim, o sucesso dependeu de mim exclusivamente. Eu fui uma das primeiras empreendedoras da família. Então, eu não tinha em quem olhar, em quem me espelhar. Alguém para dar um conselho, falar alguma coisa? Não tinha. Compra por 2, vende por 4. Não tinha. Eu tive que aprender isso no meio do caminho. Tanto que esse primeiro ano, ele foi determinante. Quantas vezes eu fiz uma conta que não fechou. Sim. E tá tudo bem. Eu entendi que daquele jeito não daria certo. Era só continuar de outro jeito que iria pra frente. Olha só. Mas em algum momento você sentiu alguma dor? Fala, meu Deus, será? Senti, porque nesses 8 anos eu passei por algumas situações, né? Eu tive sociedade com a minha prima, ela desistiu da estética e eu fiquei sozinha. Foi a primeira dor que eu senti. Porque apesar dela ser uma sócia, ser alguém da família, era uma pessoa que eu tinha uma âncora. Então, querendo ou não, eu descansava, entre aspas, sabe? Se eu adoecer, eu tenho ela para me substituir. Ponto de apoio, né? Exato. Era um ponto de apoio. Então, eu meio que dava uma descansada, mas não deixava de fazer o necessário. Então, ficar sem ela, para mim, foi difícil, foi desafiador. Segundo acontecimento, eu tive uma parceira de trabalho, né? Ela dividia o espaço comigo, ela tinha as clientes, o atendimento dela e eu tinha o meu. E, de repente, ela se foi também. Ela não ficou. E aí, mais uma vez, eu me vi sozinha novamente. Então, foi desafiador. Não foi fácil. Mas deu certo. Deu certo, porque eu tinha muita certeza que eu queria continuar. Então, por isso, deu certo. Se não fosse isso, eu tenho certeza que eu teria ficado no meio do caminho também. Então, foram 2 dores. Foi ter ficado sem a sócia e ter ficado sem a parceira de trabalho. E em qual momento que você se apaixonou pela estética? Você falou assim, é isso aqui. Quando as minhas clientes começaram a falar assim, Lilian, aqui no consultório não é só um atendimento estético, a gente conversa, a gente vira amiga. A sensação é de ser família. E aí, elas me traziam as mães, as filhas, as amigas, que para mim são pessoas preciosas.
Então, se estão trazendo para você essas pessoas, não tem como estar errado. Então, eu entendi que eu estava no caminho certo, porque ali não era só o atendimento estético, era um convívio pessoal. Então, as familiar. pessoas, exato, as pessoas, elas chegam, elas choram. Elas contam segredos para você que talvez ninguém saiba. Concordo. Então, é uma confiança muito grande. E como eu sempre trabalhei de uma forma a qual eu optei por não querer ser desonesta com ninguém, elas ficam. E aí, aqueles feedbacks é que foram me fazendo despertar para o gostar e o amar. Porque eu entrei meio sem saber aonde eu estou, para onde eu vou, o que está acontecendo. E, de repente, esses retornos. Então, foi isso. Nossa. Foi isso. Aí você falou, vou ficar. Sim, é pra mim. Eu descobri o que dá certo pra mim. É uma forma de fazer várias coisas ao mesmo tempo. De tomar um café com a amiga e trabalhar. De você desabafar alguma coisinha com uma cliente e trabalhar. Você receber pessoas queridas e trabalhar. Então, eu achei isso gostoso. Mas me conta, por que você não fala da estética? Você fala da família que tá indo lá, que uma indicou a outra, dos desafios de empreender. Também o empreendedorismo já tem muita bagagem de empreendedorismo dentro de você, né? Mas o tornar a pessoa bonita, eu não ouvi você falando. Porque o que eu achei legal aqui foi uma entrevistada falando, Ludmila, não era nem tanto a engenharia, as obras que eu fazia, mas era muito mais que isso. Então, assim, você tá dizendo, e eu não tô vendo você falar, não, porque eu gostei demais, porque eu apliquei um botox e ela ficou linda. Olha que interessante, Lília. Mas qual que é a sua visão? É porque, normalmente, quando a cliente chega, eu já vejo a beleza que existe nela. Então, aquilo que eu faço, que ela busca melhorar, para mim é uma consequência. Não é o ponto principal. Então, talvez seja por isso. Porque ali elas fazem procedimentos de acordo com aquilo que eu indico. A confiança é tão grande que aquilo que eu falo, elas fazem. Mas eu acho que eu não falo tanto da beleza em si que é proporcionada, porque é uma consequência de tudo que eu faço. É por isso. Você tem valores e esses valores são primordiais para você. Sim. E a beleza é consequência desse estilo de vida que você adotou, da família em primeiro lugar, desse ambiente. A família ela é tão forte assim no seu DNA, na sua essência, que até no seu consultório, esse conceito que você trouxe, essa vontade, esse desejo da sua alma de família em primeiro lugar, seu consultório é um reflexo disso. Exato, e é interessante porque a gente atrai aquilo que é parecido com a gente. Então, a maioria das minhas clientes, elas são família, e aquelas que não são e permanecem como minhas clientes, elas se tornam. É muito interessante quantos casamentos eu participei das minhas clientes. Olha só. Quantas clientes eu acompanhei no pós-parto. Então, é algo que você atrai. É interessante, né? Quando eu paro assim para analisar, quantas me perguntam sobre essas coisas e eu falo sobre isso dentro do consultório. Gente, que história fantástica, né? É diferente, né? É diferente demais, Lília. E me responde como que nasceu a sala de aula para você? Nesse primeiro ano de clínica, de atendimento? Eu sempre gostei muito de ensinar. Uma das coisas que eu fazia enquanto adolescente para ter uma rendinha era aulas particulares para crianças. Certo. Então, vinha uma criança para minha casa, eu ensinava a fazer tarefa todo dia e eu recebia por isso. E isso é algo que a minha mãe fala que desde criança eu brincava no quadro, eu brincava de passar tarefa, era tudo assim. Quando eu fiz a pós-graduação na área da estética e comecei os meus atendimentos, depois de 3 anos me veio um convite. Uma pessoa que estava de olho em mim, me conhecia, mas não tão intimamente, mas vivia de olho no que eu fazia, o que eu falava, como eu me portava, me convidou para poder dar aula na pós-graduação na área da estética. Eu achei maravilhoso.
porque eu gostava muito de explicar. Aí eu comecei nessa primeira instituição, logo em seguida uma outra instituição também me convidou. Graças a Deus, assim, eu nunca procurei, veio até mim. E aí disso, as alunas começaram a me pedir que eu montasse as minhas mentorias, para que eu ensinasse pontualmente aquilo que fosse a dificuldade de cada uma. Certo. Então, tem 5 anos que eu venho da docência por um convite que eu recebi. Olha só, depois de 3 anos de clínica. Depois de 3 anos de clínica. Olha só que interessante. Quer dizer, aquela menininha que brincava de dar aula. Sim. Brincava de ser casada e de ter filho? Não, então, as coisas na sua vida estão muito interligadas. Não sei explicar, é quântico, assim, o nome que a gente... Sei, mas eu acho que tudo é energia. O que você joga, você recebe. É aquele tal de plantar e colher, a gente planta, a gente recebe. Eu brincava de ter empresa, eu era a diretora. Eu tinha uma mesa pra mim. E olha onde que eu nós colocava estamos. as canetinhas aqui, os papéis aqui. Sim, e olha onde você está. Né? Deu certo. E aí tem muito a ver, né? Então, assim, esse podcast é até bom pra isso, que as pessoas não acreditam, né? Sim. É porque a história, cada um tem a sua e cada um conta do jeito que acha conveniente, né? Mas a minha história é essa. Para qualquer pessoa que convive comigo, você pergunta, ela vai saber descrever exatamente. Que a Lília já era professorinha lá atrás, sempre. Né? E quais os desafios, os principais desafios das mulheres empreendedoras na estética que você acha? Você fala, não, eu fui pra estética, isso aqui pra mim, Ludmila, não foi brincadeira. O controle financeiro não é fácil. Ele não é fácil porque é tudo muito caro. Tanto para você comprar como profissional, quanto para você receber como cliente. Então, é muito caro. Você precisa ter uma conta muito bem feita para você não se perder no meio das dívidas, porque isso é fácil de acontecer, e ser quem você é. O mundo da estética, ele te cobra muito você viver da estética, tanto de procedimentos quanto financeiramente. E eu falo para você que isso é uma dificuldade porque eu sou uma pessoa que eu quase não recebi procedimentos estéticos em mim. E isso é desafiador, porque você vender aquilo que você não faz, mas espera aí, se ela não faz, por que ela vende? Então, porque eu optei por ser assim. Eu quis que fosse assim. Só que isso é ir contra. As mulheres hoje que estão no segmento da estética, elas são muito bem produzidas. Elas são mulheres que elas vivem a estética nelas. Sim. E elas vivem financeiramente da estética. Então, isso... Tem um certo status. Exato. Viajam, compram isso, aquilo. Sim. É muito status. E você administrar isso, para mim, é o principal desafio. Foi difícil? Você conseguiu? Quero saber se você conseguiu. Consegui, porque eu nunca fui essa pessoa de querer o poder, o status o tempo todo, porque eu vim lá de baixo. E para comprar os materiais, para ter... a empreendedora tá lá, quer iniciar, vai pro mundo da estética, acha lindo, né? Sim. Tem esse desejo, essa vontade, quando se depara com a compra dos materiais. Sim. E o valor dos materiais hoje, ela pode ter uma decepção, né? Pode, até mesmo porque o mercado, ele impõe para você que você precisa estocar. E o estocar é perigoso, porque quem tá começando não tem agenda cheia. E se o seu produto vencer? Guardado. Então. E se você não tem o dinheiro para investir nesse estoque? Comprou no cartão, como que vai pagar? Aí você vai desistir, porque você não tem como começar. Então, para mim, foi passo a passo. Foi. Eu vou ter esse produto, vai ser um só. Certo. Independente se ele me custa mais caro por ser no varejo, independente se ele vai ser mais barato se for no atacado. Mas vai ser só esse? É esse. Não é esse, mais esse, não. mais... E depois que eu conseguir atender uma certa clientela, eu vou entender o que é a procura da minha clientela. Para trazer outros. Exato. Aí eu usei esse produto que eu tinha, eu vou lá e compro o outro. E assim eu fui construindo. Meu Deus, mas não tem menina nova na estética que vai agir desse jeito, não tem? Não tem, não.
Infelizmente, não. O que a gente vê hoje são Meu pessoas Deus. desesperadas. Tem gente que chega ao ponto de pedir empréstimo bancário sem saber como vai pagar. Tem gente que... Eu, por exemplo, quando eu entendi que meu negócio estava dando certo, eu vendi meu carro. Que tinha sido o primeiro bem que eu demorei muito a conquistar. Para comprar produto? Exato. Para eu investir no meu negócio. Quando eu entendi que ele daria certo, eu comecei a pensar em como investir. Eu tinha um carro, então vai ser ele. Eu fiquei sem carro por 2 anos. Você estava andando de quê? De qualquer coisa. Podia ser Uber, táxi, carona, de ônibus, de qualquer coisa. Como que você administrou o dinheiro do carro? Você pegou o dinheiro do carro, aí você já sabia o que você ia fazer com ele? Sim, é porque, na verdade, o que aconteceu? Eu vi que o negócio estava dando certo. Eu comecei a participar de congressos. Eu entendi que participando de cursos, congressos, eu poderia adquirir produtos ou máquinas, o que eu quisesse trabalhar, por um valor um pouco mais baixo. Só que precisaria eu ter o dinheiro. Aí eu pensei, de onde vai sair esse dinheiro? Não é o momento do empréstimo bancário, ainda. Ninguém vai me dar. Não tem quem me dê. Aí eu olhei para os lados, eu tinha meu carro. Falei assim, gente, vai ser meu carro. E eu tinha minha sócia. Ela morava perto da minha casa e ela tinha o carro dela. Aí eu conversei com ela, falei assim, olha, eu vou vender o meu carro, mas se eu tiver alguma urgência, eu vou poder usar o seu? Aí ela, claro, porque solteira, não tinha filhos nem nada, então era disponível, né? Foram 2 anos assim, pegando o carro emprestado do pai, pegando o carro emprestado dela, andando de ônibus, de táxi, o que precisasse. E você conseguiu multiplicar esse dinheiro do carro? Consegui, graças a Deus. Eu tinha um carro muito simples na época e aos poucos nós fomos subindo. Eu falo, nós, porque é tudo eu e meu esposo juntos. E hoje a gente tem um carro que é lógico, ele não é de um grandioso valor, mas perto do que eu tinha, ele foi multiplicado 5 vezes. Nossa, então aquele dinheiro do carro ali, 10 Sim. mil, digamos assim, virou... Sim. Exatamente isso. Você comprou isso. produtos, Sim. comprou Aí eu aparelho. comprei. Sim, aquilo que era de baixo valor, que cabia dentro daquele valor do meu carro, porque isso há uns anos atrás, carro não tinha o valor que tem hoje, né? Então eu consegui me organizar e consegui fazer ele virar um retorno. Não pegou o dinheiro do carro e gastou. Não. Não podemos ensinar isso para as meninas, gente. Não, gente, porque... e é uma tentação. É, né? Você pensa, você não tem dinheiro e de repente você abre a sua conta e vê aquele tanto de dinheiro. Então. Dá vontade de sair gastando, né? Aham. Mas não pode, não. É. Não pode. Então, dos maiores aprendizados para as mulheres, assim, é não confundir CNPJ com CPF. Com certeza. E essa diferenciação é muito complicada. Porque no meio do caminho, quando você tem que organizar isso tudo sozinha, você se perde. E aí você tem a casa, tem os filhos, Sim. tem o marido. Sim, e aí de repente... Tem você mesma. Exato. Aí de repente você pensa assim, hoje é só uma unha. Aí você usa CNPJ. Hoje é só o remédio do filho. Aí você usa CNPJ. Ou então, o contrário. Nossa, o CNPJ não está se sustentando. Vamos pegar o CPF aqui? E você vai arrombando o CPF e não percebe que o CNPJ não está se sustentando? E aí isso vira uma bola? É uma bola que muitas vezes não tem retorno. Na área da estética, não. Hoje, né, depois de tanto tempo trabalhando na estética, eu faço uma mentoria financeira. Eu tenho um mentor que trabalha só com mulheres. E ele fala muito, Lili, eu atendo muito esse público da estética. Você não tem ideia de como elas se perdem. Elas não têm uma rotina, elas não têm um controle. É entrando e gastando, e independente se é pessoal ou profissional. Aí, no meio do caminho, elas se embolam e as dívidas vêm e vai acumulando e vai só piorando. Nossa, é extremamente importante, né? Sim. E para você, já que a gente perguntou ali, quando é que você começou a dar aula, o que significa para você que ensinar é aprender 2 vezes? Qual a importância de uma mulher, por exemplo, que está assistindo a gente, Sim. que tem um conteúdo, que brincou de professora quando era criança, dela tentar buscar uma oportunidade de dar aula, de ensinar, de ser uma mentora? Como que você vê isso assim? É porque por mais que a pessoa não tenha toda aquela experiência que ela pensa precisa ter para ensinar alguma coisa, ela sempre tem algo para ensinar.
Seja do pessoal, seja do profissional, seja do que for. Só basta ter disponibilidade. Então, quando eu comecei, eu fui convidada, me deu aquele frio na barriga. Gente, o que eu vou ensinar para esse povo? Tem 3 anos que eu tô na área. Será que já é a hora? Será que eu tenho alguma coisa para ensinar? E na primeira aula eu entendi que sim, porque aquilo que eu passava, as pessoas me devolviam com feedback bom. E quantas pessoas ali dentro da sala de aula já tinham uma vivência daquilo que eu ensinava e elas me passavam uma outra visão. Então, por isso que eu falo que você ensinar é aprender 2 vezes. Porque quanto mais você ensina sobre algo, quanto mais você repete, quanto mais você fala, mais você assimila. E as pessoas trazem uma outra visão em cima daquilo que você está falando. Então, eu ensino, eu repito, mas eu ouço coisas diferentes. Então, eu ensino e aprendo. É a oportunidade de sair fora da caixa. Exato. Né? Porque você vai estar com mais pessoas, Exato. né? E são pessoas de vários locais. São pessoas mais novas, são pessoas mais velhas, pessoas que nunca trabalharam, pessoas que já trabalham há anos e estão precisando somente de um diploma. Então, querendo ou não, é uma troca. Olha só. É uma troca. Então, todo mundo que tem essa vontade, eu aconselho, porque é muito bom. Não, e com a sua vivência de empreendedora, acrescenta muito, né, para eles, né, para os seus alunos. Muito, dependendo da turma que você pega, as pessoas até fogem um pouco do assunto. Por quê? Porque elas querem entender o todo. O como funciona. Isso. Elas não querem entender só aquele tema. Elas querem o todo, então acaba que é bem bacana. E qual que e qual conselho que você dá para todo mundo assim, professora, eu quero ter uma clínica, eu quero ser da área da estética, ganhar muito dinheiro. Você tem algum conselho, assim, para eles? Normalmente eu costumo dizer que é o seguinte: faça do jeito certo, sem atropelar etapas e no seu ritmo, que não tem como não dar certo. Independente se você pretende ter a sua clínica ou trabalhar para alguém, faça no seu tempo sem se comparar ao tempo do outro, porque cada um tem o seu jeito. Então, é não pular etapas, não sair do permitido. Que vai dar certo. Mas segundo Lilian Padilha, do seu permitido. Né? Porque o meu é um pouco diferente, né? Mas é interessante. Mas você ensinar tanta autonomia. Eu acho que hoje a gente está tendo aqui com você um aprendizado de autonomia. Eu tive que aprender por mim mesma e tive que aprender a tomar decisões por mim mesma. Sim, mas o bom de tudo é isso. Quantas mensagens eu recebo pós as minhas aulas dizendo: nossa, esse final de semana eu entendi que eu sou capaz. Eu achava que eu não iria conseguir. E do jeito que você falou, eu entendi que todo mundo pode, só tem que querer. O querer, ele tem que ser forte, Lud. Tudo que a gente deseja do fundo do nosso coração, a gente consegue. A gente consegue, basta você querer e não trapacear para isso. Porque muitas pessoas querem o caminho mais fácil, querem o caminho mais rápido. Pode até ser que você chegue naquele lugar mais rápido e mais fácil, mas será que você vai conseguir manter? Porque o difícil não é chegar. O difícil é você permanecer. E onde entra a educação nisso tudo? Eu me capacitar, eu buscar conhecimento. Você buscou conhecimento na área de empreendedorismo, faz mentoria, usou muito a questão da reflexão. Usei. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de ler. A leitura sempre fez parte, assim, desde a infância. Então, como eu entrei na área do empreendedorismo, eu comecei a buscar por isso. Às vezes, eu não podia fazer um curso caro, eu não podia participar de uma coisa que fosse paga, eu ia naquilo que eu podia. Então, às vezes, eu encontrava uma mulher em algum lugar que falava assim, tal dia vai ter um workshop assim de 1 horinha. Eu ia. Às vezes, eu nem aproveitava muita coisa ali, mas eu ia. Aí, ali, eu já fazia network. Aí, eu já conhecia uma pessoa que já me direcionava um pouco mais para minha área.
E na área da saúde, Lud, assim, é lógico que toda área você precisa estar em constante aprendizagem. Mas na área da saúde você não pode parar. Nós que somos da estética, todo dia temos uma coisa nova. E o empreendedorismo no Brasil, ele é muito desafiador. Todo dia é uma regra nova, é uma taxa nova. Nós da área da saúde vivemos à mercê da vigilância sanitária, da Anvisa. Então, se você parar por um mês sem olhar nada da sua área, seja burocracia ou seja de procedimento, você vai ficar para trás. Nossa. Então não tem como então, parar. Aprendizagem diária, né? É diário. É diário, porque todo dia acontece alguma coisa que te estimula a estudar e sempre vai ter alguém para te perguntar. Então, você tem que estar meio que pronto para responder e, se não estiver, te força a estudar, a entender para poder responder. E você passa isso para os seus alunos? Passo o tempo todo. Essa importância de estudar? O tempo todo, porque hoje as pessoas, elas são um pouco acomodadas. De se capacitarem, né? Muito. Eu falo muito sobre isso. Porque a pós-graduação, ela te dá uma habilitação. Certo. Ela não te dá experiência. Certo. A experiência é com a prática. E quanto mais você estuda, mais prática você adquire. Tem gente que acha que a gente estuda só para ter o título. Não tem como. E a prática fica onde? Ainda mais que nós trabalhamos com coisas que mexem com o corpo de outra pessoa. Às vezes pode nem ser injetável, mas mesmo aquilo que é superficial mexe com o corpo de alguém. Então. E se você não sabe o que vai acontecer, ou se acontecer alguma coisa de errado, você não sabe reverter, que profissional é você? Então, a capacitação, ela é eterna. Eu falo que é eterna. A gente estuda muito, muito mesmo. É muito curso. E não é só na parte do procedimento. É na parte do produto que você está usando. A gestão, então, é fundamental. Não tem como você ficar sem estudar sobre isso. Mesmo que você tenha profissionais para fazer para você. Porque mesmo que você tenha alguém para gerir as suas contas, você tem que ter noção. Porque vai que essa pessoa não está fazendo certo. Aí confiar cegamente. Exato. Quantas pessoas são passadas para trás? Então, a gente tem que entender, nem que seja um pouquinho. Igual na área da estética, eu não faço tudo, né? Eu não consigo, é impossível. Só que, como eu ministro aulas, eu preciso entender um pouquinho de tudo. Então, pelo menos um norte. Você lê, você para ler. Exato, eu preciso ter. E doutora Lília, agora a gente quer saber, tudo isso que você viveu, sendo mulher, buscando se definir profissionalmente, buscando empreender, buscando fazer a sua família, né? O que você teria de conselho, uma mensagem para dizer de tudo isso que você viveu, do que você vive hoje, valeu a pena, diria às mulheres para que elas se esforçassem para construir essa vida, né, plena que você tem, onde você sabe o tempo que você vai dedicar ao trabalho, quanto você recebe mensalmente e ensinando ainda a outras pessoas, né, abriu mais uma porta. Com tudo que eu já vivi até hoje, eu tenho uma frase que uma vez eu ouvi uma pessoa dizer e eu carrego essa frase comigo. Eu acho ela de um impacto assim muito grande para quem ouve. Só que quando você vive, não é tão impactante assim. É uma frase que fala o seguinte: eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor. Então, em tudo que você decidir fazer, isso eu falo para qualquer mulher que tem vontade de ter o seu negócio. Independente do que seja o ramo, procure ser além do normal. Porque ser além do normal vai te trazer uma recompensa além do normal. E não vão ter pessoas que irão fazer concorrência com você. Essas pessoas, elas vão agregar a você. Sempre olhar para frente, para aquele que está acima de você e nunca para quem está atrás, porque os de trás olharão para você que está à frente. Então é uma frase que eu gosto muito e eu acho que se aplica a tudo. E você
Usa ela no dia a dia. Uso no meu dia a dia, eu carrego ela em vários locais das redes sociais, em tudo que eu posto, eu sempre tô ditando essa frase e a maioria das minhas aulas eu termino com essa frase. E é para onde você tenta olhar todos os dias, para esse impossível. Exato. Não seguir a manada. Não. Esse impossível é aquilo que para você parecia impossível, mas que você trabalhou na sua vida para que fosse possível. E eu consegui chegar. Porque para muitos lá atrás seria impossível. Até mesmo para mim. Porque muitas vezes eu fui contaminada por isso. Mas eu consegui chegar. Então é por isso que eu gosto. Nesse modelo de vida, né? Isso. Que você definiu para você, né? Exatamente. E o que a gente pode esperar da doutora Lilian Padilha para os próximos anos aí, para o futuro próximo? Esse final de semana, eu ainda falei sobre isso. Já tem 8 anos que eu estou na área da estética. Eu não pretendo continuar nela eternamente. Então, nos próximos anos, eu ainda quero desenvolver algumas coisas, eu quero realizar alguns trabalhos em torno do que eu já faço. Na docência, pretendo ir para novos caminhos. Eu fui convidada, né, a ser professora universitária. Legal. E eu acho interessante, é mais um caminho diferente do que eu já faço. Mas eu quero usar o meu trabalho não mais como uma fonte de renda principal. Certo. Eu quero usar o meu trabalho para ter uma qualidade de vida. Então, eu quero desacelerar um pouco o ritmo que eu tenho hoje e poder aproveitar um pouco mais aquilo que eu vivo dentro do meu trabalho. Então, é isso. E qual seria a mensagem que você deixaria aqui para as nossas empreendedoras da Rede Goiana da Mulher Empreendedora e para todas aquelas que vão nos assistir aí pelo Brasil e pelo mundo afora? Não desistam do sonho de vocês, porque aquilo que nós sonhamos do fundo do nosso coração, nós conseguimos realizar. Então, se você pretende ser uma empreendedora de sucesso, determine o que é sucesso para você e chegue lá, porque você vai alcançar. Tá vendo, gente? O sucesso para você, não para o outro. Não, eu vou fazer sucesso para o outro. Não vamos cair nessa, né? Isso eu acho existe. Que é uma mensagem que a gente está passando muito aqui no podcast da Rede, que é aquela vida que é para você. Sim. Não baseada no que a gente vê aí no mundo, até porque hoje a gente teve um exemplo muito claro de uma mulher, de uma empreendedora que definiu o seu modelo de negócio. Ela queria tempo, ela queria qualidade de vida com a família, ela se determinou a falar, não, eu posso estar ganhando tanto, não me importa, porque se eu for mexer, eu vou ter que sacrificar o outro lado. Então, assim, uma mulher muito consciente, doutora Lilian, trouxe aqui todo o processo mental em relação às decisões que ela tomou e sempre tendo como ponto principal as suas prioridades. Então, por isso que esse podcast é muito importante e eu quero agradecer imensamente a sua participação, doutora Lilian. Eu agradeço demais. Eu fiquei muito feliz, né, pelo convite. Eu acho assim que tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas é sempre muito bem-vindo. Você sabe que eu participo do grupo há muito tempo, não pretendo deixá-lo. Eu sempre trago outras pessoas, eu sempre falo muito da rede para as pessoas que me cercam. E eu acho assim que o caminho ele é mais do que válido, porque tudo que você promove aqui serve de exemplo para outras pessoas, né? Aquelas que pensam em desistir, aquelas que pensam em começar, cada uma vai encontrar sua força para seguir. Então, eu sou muito grata pelo convite, por conhecer você e todas as mulheres que eu já conheci até aqui. É linda, né, essa rede, né? É muito bom. Nossa, eu gosto muito. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou fazer agora o agradecimento às patrocinadoras nossas. A Move Fit Pro, que é a Academia do Futuro, a MyBroker Soluções Imobiliárias e os agradecimentos agora às nossas apoiadoras. Juliane Spirandelli, Maquiagem Profissional, a Agência Horizon Publicidade e Marketing, a Rede Goiana da Mulher Empreendedora, a Gráfica Amazonas e Editora Limitada e a Paula Campos, engenheira civil, especialista em investimentos imobiliários. Muitíssimo obrigada, Lilian, e a gente se vê em breve. Ai, obrigada, foi ótimo. Salva de palmas, pessoal, para essa entrevista maravilhosa.